Pingou, parou, Lula. Tem superchat, tá? O Fabreu aqui, ó, mandou pra gente. Se não contratar, o time vai desandar como no ano passado. Borducci não substitui Pulga em nenhuma versão do multiverso. Daronco não apita para o jogo fluir, apita para não se complicar. Árbitro ruim, disse aí o Tauf Abreu. Acho que é assinar embaixo aí, né? Que Borducci não substitui Pulga em nenhuma versão do multiverso, a gente já sabia. O que a gente não sabia é que Rogério... Porque assim, taticamente, no primeiro tempo, funcionou. Funcionou. Tanto é que uma das principais chances do Bahia cai no pé de Iago Borducci. Inclusive, eu acho que a decisão de finalizar, até acho que a gente pode gerar esse debate aqui, acho que a decisão dele de finalizar, como disse aqui o Gabriel, que bizarro foi o gol perdido por Iago, foi bizarro. Mas acho que a decisão dele de finalizar foi correta. O problema é que ele finalizou muito mal, pô. Porque o William José demora uma eternidade para ultrapassar ele, uma eternidade. E quando o William José consegue ultrapassar finalmente, o zagueiro já estava muito perto de Iago. O Iago tinha que chutar. Eu acho que, e ainda mais ele fazer o passe com a perna ruim, acho que ia complicar um pouco ali. Diga, Lula. E assim, ele tá ali tem que ser uma batida firme na bola, não é uma batida colocada. Se o goleiro tá um pouquinho adiantado, como estava Gabriel no lance, é uma batida rasteira rápida, né? Acho que é a melhor batida. Não dá tempo do goleiro cair na bola, por exemplo, da onde ele estava ali. E ele, com o pé ruim dele, terminou batendo fraco, de curva a meia altura. Assim, foi, para mim, assim, uma decisão horrível, tecnicamente tomada, de tentar fazer o gol daquela maneira. E ainda acho que, mesmo com o outro atleta, o zagueiro, não lembro agora se foi Thierry ou foi Ramon que estavam no lance, temos iniciado a corrida em cima do William José, o passe para o William José, de perna direita, equilibrado como o Iago estava, era ainda a melhor jogada. A ultrapassagem terminou sendo boa, havia uma distância ok, o goleiro deu uma adiantada assim, não ia chegar na bola, ia ficar bem no mata-burro, para um toque leve só fazer o gol, não precisava nem chutar com força. Acho que faltou leitura e faltou qualidade na execução ali. Mas concordo com você. Se chutar aquela bola em gol não foi o problema da jogada. Né? Para chutar a bola em gol era uma possibilidade desde que ele fizesse o gesto técnico correto, que ele não fez. Pois é. Aí, quando eu falo que a melhor decisão seria ele chutar realmente, olha onde o José tava, velho. Ademir, que alguém falou. Você tem que passar mais aí, velho. Não, calma, calma, garotinho, calma. O que eu tô dizendo é o seguinte: quando o zagueiro diminuiu em cima de Iago Borducci, o William José ainda tava muito atrás. Quando, eu vou puxar aqui agora, porque o que eu quero dizer, na verdade, com essa imagem, não é em relação ao William José. Quando eu trouxe a imagem primeiro, foi porque aqui o Plínio Ricardo falou, por exemplo, que a bola era em Ademir. Ademir estava muito atrás, Ademir não tinha nenhuma condição de fazer espaço. Nenhuma. A bola não era em Ademir. A bola era ou chutar ou tocar para o William José. Era a decisão que ele tinha que tomar. Só que o que acontece? Nesse frame aqui, ó, que é no momento que o zagueiro. No momento que ele toma a decisão, o zagueiro trava. O William José já estava no movimento, para mim, aqui, de desaceleração. E eu mostrei aqui, ó, não ia receber esse passe. Mas não tá, não. Pra ele tá passando correndo. Para mim tava. Você vai ver aí, ó. Ele tá passando correndo. Ele tá passando correndo. Mas ele já armou o chute. Ele já armou o chute, Lula. Mas aí, ó, pela distância... Ele não tem olho nas costas, pô. Ele não tem olho nas costas, pô. Assim, eu acho que a partida de Iago Borducci foi ruim, mas essa decisão, pra mim, foi a correta. O problema é que ele chutou bizonhamente. É o conjunto das coisas, mas acho que aí, mesmo ele não tendo olho nas costas, é a palavra do companheiro passando atrás, é ele ter feito a leitura do lance antes de onde estava vindo o William, né? Agora, chutar essa bola colocado com o pé ruim dele, né? Como ele fez, era pior. Olha só, volta um frame só para você ver. Viu lá o zagueiro com a perna esticada antes do chute, mais um frame. Viu lá antes do chute, o zagueiro com a perna querendo já botar a perna. Se ele joga, mesmo com a distância, mesmo ele tendo coberto mais o lado de William José, o passe para o William José ainda era ia assim, o goleiro totalmente no mata-burro, era só um toque simples. Né? Faltou ali talvez comunicação e uma melhor qualidade de leitura dele em relação à possibilidade do passe, e depois a falta de qualidade técnica, né, na decisão do que fazer, de como executar o chute nessa bola.
Para mim, faltou qualidade. Para mim, foi estritamente um erro técnico. Para mim, a decisão foi correta. Agora, não tem a qualidade para poder finalizar com a perna ruim da maneira que ele estava posicionado aí. Para mim, não tem como. Não tinha como. Para mim. Eu só pioro as coisas. Para mim, foram as duas coisas. Para mim, a decisão foi correta. Aqui. Eu não descarto o chute como uma boa jogada. É isso que eu quero dizer. Eu não descarto o chute como uma boa jogada. Mas a execução não é essa. A execução para esse lance não é essa. Para mim, por exemplo, o lance de Carlos Alexandre não ter tocado para o José é muito mais grave do que esse aí. Muito mais. Muito mais. Ô, Adeilson, eu vou só botar seu comentário na tela. Eu vou botar seu comentário na tela só porque você mandou superchat, tá? Mas eu não vou nem me dar o trabalho de responder pra você me dizer que eu tô passando pano para Iago Borducci. Mas acho que ele tá de pirraça. É a única possibilidade. Ele tá de pirraça. Vou trazer aqui agora o lance de Carlos Alexandre, né? Porque para mim, e aí eu volto a falar, né? Cada um tem uma percepção diferente, mas para mim, quando o Caio Alexandre limpa a jogada e tem a condição ali, para mim é muito claro, por exemplo, que o passe, a ideia do passe em William José era muito mais, deixa eu puxar aqui o frame no momento que ele vai finalizar, tá aqui. Aqui para mim é claro, né? Ele estava afastado, ele tinha aqui a possibilidade ainda de avançar carregar mais a bola, avançar mais, porque ele estava com a frente aberta, ou tocar para o José. Para mim, esse lance de Carlos Alexandre, para mim, tá? É muito mais grave para mim do que o Iago Borducci. Para mim, tá? Enfim. O Luiz Teres, comente. Concordo com você. Tem a mesma leitura. Ou ele avançava mais e forçava o zagueiro a sair um pouco mais em cima dele, ou chutava de mais perto, e ele estava em velocidade para isso. O jogador que vem ali na cobertura não iria alcançar ele, ou iria fazer a falta nele. E mesmo aí nesse lance, se ele der o passe curto, né, e está no pé preferencial dele, tudo bem que ele não está perfilado da melhor maneira possível, mas ele tem toda a qualidade para poder dar espaço aí para direto no pé, né? Esse é um passe que vai direto no pé, o centroavante ajeita, né, bota na bola para frente e finaliza, né? E ele, para mim, essa era a melhor jogada, mas até avançando mais um pouco, era uma jogada mais correta do que de fato. Tá vendo? Todo mundo. Arara, eu vou mandar, Arara, bloquear seu cupom na Ita Pizzaria, viu? Você não vai pedir mais nunca a Ita Pizzaria. Vou mandar bloquear seu cupom lá, só o seu. Mas é isso, velho. Assim, eu só não gosto muito, e aí, claro, tem muita gente falando de resenha, mas só não gosto muito desse papinho de passa pano, não sei o quê. Velho, se você não concorda com a minha opinião, tá tudo certo, é só você dar a sua opinião. Eu não tô dizendo que quem não concorda com a minha opinião é corneteiro ou passa pano, tá ligado? Eu só não gosto dessa caracterização de opinião, tá ligado? Só isso que eu não gosto. Mas enfim, você tem a liberdade de falar o que você quiser, né? Faz parte. A gente tem que estar aqui também para poder ouvir, ainda que sejam ainda que seja para mim de maneira equivocada, mas faz parte do processo. A gente está aqui, né? Quem tá na chuva para cima olhar. Ó, a Arara falou: vou comprar Ita agora em nome do meu pai. Beleza, eu vou procurar saber o nome do seu pai também. É isso. É isso, Lula. Para mim, um jogo hoje que o segundo tempo, assim, acho que foi um jogo dividido em duas partes para mim. Né? A primeira parte foi uma parte que talvez tenha sido insuficiente no sentido de converter o volume e a posse em finalizações, na minha humilde opinião, mas foi um jogo do primeiro tempo, para mim, razoável para bom do Bahia. Eu diria nota 6,5. No segundo tempo, é um segundo tempo de nota 4 para baixo, assim, sabe? Talvez até menos, para ficar com a média abaixo de 6. Para ficar abaixo de 6. Então, abaixo de 5, né? Porque tem colégio que passa com 5. Então, o segundo tempo, para mim, o segundo tempo, para mim, é inadmissível, assim, inadmissível total, né? A gente ter. O Bahia finalizou 14 vezes contra 5 vezes do Sport no jogo, sabe? Só que essas 14 finalizações não são finalizações que, de fato, de alguma maneira, fizeram o Sport em algum momento achar que poderia sofrer o gol do Bahia. Né? Tirando a de William José logo no início do jogo, que foi talvez a chance mais clara do Bahia no jogo, que ele não teve a felicidade de encaixar aquela bola bem no pé, né? E depois essa finalização do Iago, acho que não teve nenhuma outra oportunidade clara, né? Ou que pelo menos a do Kaique de fora da área, que a bola passou perto, mas foram lances em que a bola passou de fora da área, chute, não teve nenhuma chance assim. A do Juba, talvez, que ele ameaça para um lado, corta para o outro, e aí entra, chuta cruzado, o Gabriel faz a defesa, mas ainda assim um chute que o Gabriel defendeu, não deu troco, sabe? Eu acho que o Sport, naquelas bolas cruzadas, passando de um lado para o outro na área, talvez tenha levado até mais perigo
em algum momento do jogo do que necessariamente as finalizações do Bahia. Então, é um segundo tempo para mim, como eu disse, como você disse, Luiz Tales, eu corroboro nesse sentido, né? Que é um segundo tempo para mim, claramente, de um time que também sentiu a parte física. Tem até um comentário aqui do Alexandre Carmo, que é membro do canal, que ele fala, vamos falar do preparo físico do time titular? Cara, a gente pode falar, mas sinceramente, aí vão dizer que eu tô passando pano, né? Vão dizer que eu sou comprado, que eu sou vendido pro Grupo City, que a gente recebe dinheiro aqui mensalmente, né? Infelizmente as pessoas têm esse tipo de pensamento idiota, mas não dá pra gente comparar, Alexandre, e isso não é mimimi, não dá pra gente comparar fisicamente um time que tem 53 jogos no ano e um que tem 30. Não dá. E para além disso, não dá para comparar um time que jogou sábado passado e jogou esse, e o Bahia que jogou quarta e hoje. Não dá. Ainda que tenham sido peças, obviamente, distintas, mas se você fizer o levantamento, pega os jogos do Sport do dia 23 de julho, que foi Vitória Sport, até o dia 2 de agosto, que é hoje, o Sport fez 3 jogos, velho. 3 jogos. Aí você pega a tabela do Bahia, o Bahia fez 5, 6 jogos. A diferença é muito grande, né? Com viagem, com deslocamento, teve jogo para fora do Brasil. Então, assim, isso não é mimimi. Faz diferença. E talvez o jogo tenha ficado aberto porque a parte física fez diferença, pô. Agora, assim, isso é desculpa? Não é desculpa. O Bahia tinha que vencer o jogo, independente disso, até porque tem um elenco mais qualificado, rodou o time na quarta-feira para jogar o jogo de hoje. Agora, que a perna pesa muito mais pro Bahia do que pro Sport, isso é evidente. E tem outro ponto para mim que pode até ter uma contribuição nesse nível de intensidade, de energia, você não ter tido uma semana completa, né, apesar de ter poupado na quarta-feira. Mas eu acho que é muito mais a situação de atitude. Eu volto aqui a dizer, se esse segundo tempo fosse na Fonte Nova, o Bahia teria essa mesma postura, né, permissiva em relação à maneira como o Sport já atuou no segundo tempo? Não teria. Então é uma coisa da postura também, né, de entender como é o jogo, né? Tem jogos nesse novo patamar que a gente está, que a gente não pode mais encarar como eram encarados em outro momento. Não pode mais. A gente tem que estar atrás do triunfo, assim, incomodando alguns tipos de adversário o tempo todo, né? Não pode. A gente não criou uma armadilha para o esporte. Por exemplo. Se a gente estivesse criando uma armadilha para o esporte, ainda vá. Mas não estava criando. A gente estava sofrendo, de fato, porque não conseguia acompanhar o ritmo que o esporte impôs, sem ter qualidade para isso, e sem ser num momento de jogo em que a gente poderia estar, de fato, ali botando os bofs para fora, né? Não foi para isso. Não foi para isso. Né? Acho que, no fim das contas, o preparo físico tem um elemento ali, mas acho que a postura ainda é um problema mais grave. Eu acho também, principalmente no segundo tempo. Mas assim, como o papo dele foi em relação ao preparo físico, né? Eu não acho que tenha sido fundamental para mim, assim. Quer dizer, influencia, mas eu não acho que é fundamental para a gente chegar ao ponto de debater, entendeu? Porque, como eu falei, do dia 23 para o dia de hoje, 23 de julho para o dia de hoje, o Sport fez 3 jogos, velho. 3 jogos. Do dia 23 de julho, né? Vou botar dia 22, porque o Bahia jogou contra a América de Cali, mas foi na mesma semana. Do dia 22 de julho pro jogo de hoje, o Bahia fez 5 jogos, velho. 5 jogos. Aliás, perdão, fez 5 jogos, não, fez 4. Fez um a mais e com viagem. Né? A gente fez a América de Cali, Juventude, Retrô e o de hoje. Né? Retrô e o de hoje. Se você pegar o jogo anterior do Sport ao jogo do Vitória, o Sport teve 2 jogos que foram adiados, né? Antes disso, o Sport tinha jogado, Luiz Télio, deixa eu só conferir aqui, dia 23, dia 20 contra o Botafogo. 20 contra o Botafogo. Eles jogaram dia 20, 23, 26, normal, quarta, domingo, e pegaram o Bahia. Né? Só que o que acontece? Do dia 26 de julho até hoje, é uma semana. O Sport teve uma semana inteira. Jogou sábado, outro sábado. O Bahia jogou domingo, quarta, sábado. Né? Então isso faz a diferença. Quem acha que não faz diferença, me perdoe, meu povo, mas faz. Né?